Olá, pessoas queridas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula do curso Livro dos Espíritos. Hoje estamos finalizando o último tema sobre a aula número 1, o início da doutrina espírita. Já falamos sobre mediunismo e mediunidade, falamos sobre invasão organizada, mesas girantes e hoje vamos falar sobre a vida de Kardec e como ele fez a codificação da doutrina dos espíritos. Importante dizer que se nós estivéssemos nos nossos encontros presenciais, talvez não desse tempo para que a gente trouxesse com a riqueza de detalhes que nós estamos trazendo nessas aulas em vídeo. Eu sei que ela é um pouquinho mais comprida, mas é importante para que a gente tenha uma solidificação nessa base de conhecimentos. Quando a gente abrir o Livro dos Espíritos para a gente compreender a codificação da doutrina, essa base que nós estamos tendo, ela vai ser de grande valia para a gente compreender a didática de Kardec, para nos ensinar sobre o Espiritismo, ok? José Louro, Sandra Guzmán, nós estamos à disposição de vocês para quaisquer dúvidas, para quaisquer comentários que vocês queiram fazer sobre essas aulas, nos canais que vocês já conhecem. Então, vamos lá falar sobre Allan Kardec. Bom, biografia. Quando eu falo em biografia, eu falo de alguém que escreveu sobre a vida de uma pessoa, tá? Nós temos um biógrafo oficial que escreveu sobre Allan Kardec, o seu nome é Henri Sauce, e ele escreveu um livro em 1896, que é a biografia de Allan Kardec, onde ele fala o seguinte: Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, era filho de Juiz Jean-Baptiste e da Jeanne-Louise. Realizou os primeiros estudos em Lyon, com a idade de 10 anos foi matriculado pelos seus pais no Instituto Yverdon, na Suíça, para ter aula com Pestalozzi. Lá ele saiu pedagogo em 1824 e desde jovem ele mostrou inclinação para os estudos de ciência e filosofia. Foi educador, escritor, tradutor francês e mais tarde um importante propagador, ou seja, codificador da doutrina espírita. Muito bem, um outro biógrafo que é uma fonte para que os estudiosos sérios que querem falar de Kardec, eles geralmente buscam neste livro para ver o que Kardec fez na vida. Então, Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen escreveram também um livro chamado Allan Kardec, meticulosa pesquisa biobibliográfica, da edição da FEB de 1982, que eles também vão falar sobre Allan Kardec. No entanto, todos eles passam de uma maneira muito en passant, muito rápida sobre a infância de Kardec, dizendo que Kardec teve uma educação baseada em severos princípios de honradez e retidão moral, e com 10 anos os pais o enviaram a Yverdon e que ele viveu em Lyon, e em Lyon ele começou os seus primeiros estudos. Todos eles falam, então, de maneira muito rápida sobre a infância. Mas nós temos, recentemente, uma pessoa chamada Paulo Henrique de Figueiredo, que é um pesquisador sério também, que colocou uma lente maior sobre a infância de Kardec e depois nos outros livros que ele trabalha sobre a doutrina de Kardec, trazendo à luz muitas informações inéditas e com base em documentos originais, em pesquisa muito séria na França, enfim. E ele traz algumas novidades para a gente. A primeira novidade partiu do próprio Kardec. Na Revista Espírita de 1862, junho, Kardec escreveu um artigo chamado Os Milhões do Senhor Kardec. Bom, ele vai dizer aí que havia um padre lá em Lyon que estava criticando ele porque ele tinha ganhado muitos milhões depois que ele se ocupou do espiritismo. Né? Que ele possuía milhões, que na casa dele tudo brilhava, que ele só pisavam em belos tapetes, né? Que ele só andava de carruagens muito chiques, né? E que ele tinha, assim, milhões e milhões.
E Kardec, quando viu aquela crítica, ele vai responder, e ele coloca isso então de novo lá na Revista Espírita em junho, no artigo de junho de 1862, escrito Os Milhões do Sr. Kardec. E o Kardec vai responder dizendo assim: meu caro senhor, ri muito dos milhões com que tão generosamente me gratifica o senhor padre, nome tal, que ele coloca V, enfim. Tanto mais quanto estava longe de suspeitar de tanta fortuna. Ou seja, nem ele sabia que ele tinha tanta fortuna assim. Aliás, não é a única exatidão desse relato fantástico. Para começar, olha só, pessoal, jamais morei em Lyon, portanto, não vejo como lá me tivessem conhecido pobre. Ou seja, Paulo Henrique de Figueiredo, ele parte desta frase, onde o próprio Kardec diz que jamais morou em Lyon. E como é que as biografias oficiais dizem que ele morou em Lyon, que ele começou seus primeiros estudos em Lyon, depois ele foi para a Suíça em Yverdon. Com base nisso, Paulo de Henrique de Figueiredo está aí, escritor de vários livros, entre eles Revolução Espírita, que é a base do nosso trabalho aqui para falar também sobre Kardec. Ele escreveu sobre Mesmer, que é o magnetismo animal. O Mesmer foi um dos maiores estudiosos sobre o magnetismo animal e que Allan Kardec considerava como ciência irmã do espiritismo, né? Ele fala sobre a autonomia, que é uma obra também, um outro livro dele, onde ele traz uma série de documentos secretos, histórias nunca divulgadas, né? Ele vai pesquisar tudo isso para falar sobre a doutrina espírita, enfim. E ele é um pesquisador, palestrante, está aí, mas ele vai reconstruir um pouco a biografia de Kardec de maneira, dessa infância de Kardec, de maneira que a gente consiga visualizar quem foi Kardec adulto, né? Esse cientista, esse homem das ciências, dos métodos, da didática, né? Então, vamos lá, vamos ver o que o Paulo Henrique de Figueiredo nos fala sobre a biografia de Kardec, a infância de Kardec, principalmente. Ok, segundo o livro Revolução Espírita, Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu realmente em Lyon no dia 3 de outubro de 1804, porque ele tem uma certidão de nascimento lá, dizendo que ele nasceu ali. Mas os pais de Kardec não moravam em Lyon. Eles foram para lá, pois ali havia uma casa de águas minerais indicada para pessoas que tinham saúde mais frágil. E a mãe de Hippolyte, ela teve 2 filhos antes dele, 2 filhos que morreram bem bebezinhos ainda. Então o menino Kardec não conheceu. Diz que ele era temporão e a mãe já tinha uma idade bem avançada para a época, tinha uma saúde frágil e o pai levou-a, né, para Lyon para que ela se tratasse na casa de banhos durante toda a sua gravidez com acompanhamento médico, né? Então, como ela já tinha essa idade um pouco mais avançada, para segurar o bebê. E a família ficou ali, ela e o esposo, durante mais ou menos 6 meses até o nascimento do menino Hippolyte. Depois que ganhou o menino em Lyon, ele foi batizado ali, por isso a certidão de nascimento. E depois eles voltaram para a cidade natal deles. Qual era a cidade deles? Era uma cidade chamada Bourg-en-Bresse. E ficava no departamento, ou seja, no estado de Ain. Ela ficava ao lado ali de Lyon, mas era um outro estado, né, que eles chamam de departamento de Ain. Bourg-en-Bresse é uma cidade que é até um pouco mais acalorada, mas é uma cidade mais úmida, né? Quando você procura em Lyon, né, o que o Paulo Henrique Figueiredo fala, você não encontra praticamente nada de documentação em Lyon da família de Rivail. Mas quando você vai para Bourg-en-Bresse, ali está todo tipo de documento, né? O que constrói uma nova biografia de Kardec, cujo fio condutor, que é o fio condutor do livro A Revolução Espírita do Paulo Henrique. Essa documentação que ele teve acesso, ele disse que desde 2000 está totalmente digitalizada na França esses documentos, né? E teve um acesso
mais facilmente nos documentos originais, fotos da época, jornais. Então, o que se tornou um pouco mais verídico. Para você ter ideia, Lyon, por exemplo. Então, ele foi pesquisar a cidade de Lyon, que se diz que Kardec nasceu lá no século XIX. Primeiro, era um lugar completamente industrial. Foi onde surgiu a indústria de tecido na França, em especial a seda leonesa, né? Que é uma das indústrias mais tradicionais e chegou no apogeu no século XIX, empregando milhares de pessoas. Então, muitas pessoas trabalhavam nas fábricas em Lyon, principalmente mulheres e crianças. Então tá aí as fotos, né, do século XIX, e que provavelmente, algumas biografias inclusive dizem que Polite vinha de uma família sem posses. Se ele vinha de uma família sem posses, então praticamente como um menino pobre ele deveria trabalhar numa dessas fábricas. E como é que ele poderia ter se tornado o professor que ele se tornou? Né? Como é que ele poderia ser uma pessoa, inclusive até precoce? Aos 14 anos ele já ensinava, aos 18 ele escreveu um livro. Né? Então ele precisava se dar acesso de cultura a ele. Né? Era um pouco das coisas que ficavam assim meio distantes. Portanto, essa descoberta de que Kardec não viveu em Lyon, como ele mesmo diz na Revista Espírita, que a gente acabou de ver, nos traz um outro fio condutor. Então, onde é que Kardec viveu? Segundo Paulo Henrique de Figueiredo, Hippolyte passou sua meninice no ambiente rural de Bourg-en-Bresse. A casa da sua avó, onde morava sua mãe, o tio-avô e o menino, ficava à beira ladeada de grandes árvores. Era, na verdade, uma aldeia rural que ficava mais ou menos a uns 15 minutos de Bourg-en-Bresse, que Bourg-en-Bresse era uma cidade mais estruturada. E essa pequena vila, que ficava a 15 minutos de charrete, ela se chamava Saint-Denis-le-Bourg e contava com apenas 600 moradores e tinha até uma igreja própria. A gente consegue até ver em uma das imagens uma igrejinha com a torre lá, né? Esse lugar cheio de árvores, né? Bem bucólico, bem rural, né? E o que é bacana destacar nessa parte dessa nova biografia presente no livro Revolução Espírita é que o menino Hippolyte passou uma infância em contato íntimo com a natureza e desde cedo ele teve um vasto acesso à cultura, porque a cidade mais estruturada de Bourg-en-Bresse era muito rica culturalmente e tinha um nível muito bom de educação. E desde cedo, como diz a biografia, o Kardec ele mostrou uma tendência aos estudos de ciência, de filosofia, né, porque culturalmente ele era muito rico, né, ele tinha um acesso muito rico a essa educação. Uma outra informação importante que o livro destaca é que Kardec ele não era de uma família sem posses, ao contrário. Eles tinham um poder aquisitivo bom. Essa aí é uma típica casa em que Kardec morou, né, que era tido como uma casa, era conhecida como uma maison de maître, né, uma maison é uma mansão, como se chamava naquele tempo, as típicas casas grandes de proprietários e de elite rural, né. Outra informação muito vasta que o Paulo Henrique descobriu foi que nas bibliografias diziam que o pai de Kardec era um juiz, né? Mas ele não era um juiz de tribunal, né? Isso tudo foi descoberto ali na documentação de Bourg-en-Bresse. Kardec descendia de uma família tradicional de advogados, mas o pai dele era magistrado de campanha. O que é isso? É geralmente um advogado que não fica na corte, não ficava nas cortes ali, né? Não era um juiz de tribunal, mas ele seguia com algumas tropas militares, e nessa época, era em plena época de Napoleão, né? O francês o general francês que invadiu praticamente toda a Europa, né? Então, como ele tinha que ficar seguindo as tropas militares, caso um soldado cometesse algum delito, ele era julgado ali na própria campanha de guerra. E era o pai de Kardec que tinha essa função. Então ele viajava com as tropas militares.
Acontece que quando Kardec tinha mais ou menos 2 aninhos, 3 aninhos, o pai dele foi convocado a acompanhar as tropas militares de Napoleão durante a invasão em Portugal em 1807. Portugal era um país, era o único que não tinha sido ainda invadido pelos franceses, né, por Napoleão. E aí Napoleão abriu o mapa e viu que se ele fosse por dentro, né, se ele fosse pelo interior de Portugal, ele chegaria muito mais rápido que os ingleses. Os ingleses defendiam os portugueses, eles tinham uma aliança com os portugueses, e os ingleses iam pelo mar. Então Napoleão decidiu ir por terra, entrando lá no meio de Portugal e ir para Lisboa. O que aconteceu? As tropas foram pelo interior, né? Só que eles se depararam com o Rio Tejo no interior, que era uma época de inverno completamente intransponível. Eles se deram conta de que ali havia muita fome, moradias esparsas, não conseguia, tinha muitos penhascos, despenhadeiros, então a tropa praticamente se dizimou inteira. E dentro dessa tropa estava o pai de Kardec. Aliás, quando os franceses chegaram lá, a tropa praticamente dizimada, o Dom João VI, foi a vinda de Dom João VI para o Brasil. Né? Quando os franceses chegaram em Portugal para tomar Portugal, Dom João VI viajou com a família real vindo para o Brasil. Então, o pai de Kardec morreu justamente aí, neste momento. Bom, em 1826, a avó que morava em Bourg-en-Bresse desencarnou, né? Mas nessa época, Hippolyte já tinha mais de 20 anos e já era um pedagogo formado no Instituto de Verdun. Junto com o tio-avô e a mãe Louise, eles foram embora para Paris. Só que quando eles chegaram em Paris, né, e a avó havia morrido lá em Bourg-en-Bresse, eles colocaram à venda a casa, ou melhor, alugaram a casa lá em Bourg-en-Bresse, onde a avó vivia, a avó falecida. E a mãe Louise, precisando ajudar a custear as despesas da carreira do filho, coloca a casa da avó falecida em locação, conforme mostra esse jornal aqui, ó. Jornal de Ain, né? E os documentos da época que o Paulo Figueiredo teve acesso falam dessa casa. Era uma casa que não era pequena, que tinham várias salas, lavanderia, estábulo para animais. Em seu centro havia um pátio e um jardim no meio e uma área com crias e plantios. De lá avistavam-se extensas pradarias amarelas, plantações de trigo e outros grãos. A casa era uma maison que dava acesso a uma paisagem linda com sensação de calma e amplitude. Portanto, a partir daí, a gente já percebe que Kardec vinha de uma família mais estruturada, uma família de posses, né? E isso deu a ele a possibilidade, inclusive, de uma formação educacional de ponta, porque além dessa casa, a família de Kardec também tinha terrenos. E alguns terrenos foram vendidos para que ele fosse matriculado em Yverdon, né, lá no Instituto de Pestalozzi, porque no Instituto Pestalozzi, meninos que não podiam pagar, não pagava. Pestalozzi era um educador maravilhoso, né? E ele dava chance para que as crianças pudessem estar lá. Então, a criança que não pudesse pagar entrava também no Instituto Pestalozzi, mas quem podia pagar, pagava. Né? E Kardec, a família de Kardec pôde pagar. Kardec foi um dos alunos mais brilhantes para Pestalozzi, né? Mas ele até porque ele teve acesso à educação em Bourg-en-Bresse, foi que a gente falou, muito diferente na época de Lyon, uma cidade industrial, com grandes diferenças sociais, né? Frias nos relacionamentos, sem o recurso cultural que Kardec teria que ter para entrar no Instituto Pestalozzi e ser um dos melhores que tinha ali, né? Então, a Louise, a mãe de Kardec, quando ela chega em Paris, ela sempre acompanhou o filho, né? Para auxiliá-lo na carreira. Então, alugou a casa que fora da avó. Faz todo sentido quando foi preciso auxiliar o Hippolyte, né? Antes de Kardec, Hippolyte, nas despesas com cursos, com a abertura de liceu, que ele abriu um liceu de educação, as escolas que ele abriu, né? O lançamento, a edição de vários livros. Então, a mãe custeou muito a carreira de Kardec, né? Até o casamento com a Mélie,
né? Ela acompanhou até mesmo um pouco do casamento e depois ela veio a desencarnar. Esse é um pouco do Instituto Pestalozzi em Yverdon, na Suíça. Eu assisti recentemente um livro chamado eu assisti recentemente a um filme muito antigo, que está lá no YouTube, eu coloco até aí um link para vocês, Para Sempre Pestalozzi, que conta parte da vida de Pestalozzi, né? A invasão francesa de Napoleão lá na Suíça se deu em 1798, mais ou menos, e deixou muitas crianças que vagavam à margem do lago de Lucerna, sem pais, eram órfãos, né? Sem comida, sem abrigo. E o filme ele começa exatamente nessa parte, né? Essas crianças abandonadas e Pestalozzi, que convidava as crianças a partir de comida, ele oferecia comida, então as crianças acabavam seguindo ele. Então, durante o inverno rigoroso, ele cuidava das crianças com extrema devoção. Mas em junho de 1799, o edifício que ele cuidava das crianças, né, foi requisitado para instalar ali um hospital ai meu Deus, um hospital para os soldados, né? E ele acabou sendo expulso dali com as suas crianças. Só em 1805 é que ele conseguiu um outro espaço, né? Ele se mudou para Yverdon e por mais de 20 anos ele se dedicou ao seu trabalho continuamente, né? O método de Pestalozzi era muito diferente do convencional. Numa época em que as crianças eram obrigadas a repetir verdades que eram irrefutáveis, a decorar fórmulas, o método de Pestalozzi era fazer com que elas aprendessem pela experiência, né? Que elas não apanhassem, porque as crianças apanhavam muito naquela época com vara, com palmatória, né? Então ele ensinava de maneira diferente. E foi a partir dessa vertente que Kardec mergulha e se torna o professor maravilhoso que ele foi, né, trazendo como um discípulo de Pestalozzi esse novo olhar para a educação. Muito bem, eu gostaria só de fazer assim um hiato em Kardec e entender qual era o momento que Kardec vivia, né? Que momento era esse? A gente falou lá atrás sobre as mesas girantes, né? Sobre a invasão organizada, né? Tudo isso estava acontecendo nessa Paris do século XIX, não só Paris, mas a Europa do século XIX e Estados Unidos, de onde vieram todos esses fenômenos. Mas não era só isso. Para você ter ideia, desde o século XVII e principalmente o século XVIII, estava encarnando no nosso globo uma égide de espíritos evoluídos, trazendo um movimento cultural, filosófico e econômico do iluminismo, que era o século das luzes, depois da gente ter passado quase 600 anos de escuridão com a Inquisição, onde ninguém podia falar nada ao contrário da igreja, que era punido. Junto com o nascimento de Hippolyte Rivail, veio a ciência, veio a música, a arte, que estava tudo em plena ebulição. Na música a gente tinha Chopin, Beethoven, na pintura, nas artes você tinha Renoir, Monet, os escritores como Lamartine, Goethe, Victor Hugo. No pensamento, né, filosófico, você tinha econômico, você tinha um Karl Marx. Então era uma égide de espíritos que estavam encarnando para esse novo momento, para se preparar para esse novo momento da doutrina espírita, né? Você se deparava, por exemplo, a ciência estava fervilhando com ondas eletromagnéticas, com feixes de luz, com vapores transformados em pressão mecânica, calor, magnetismo usado como força, como fonte de energia. Você tinha as lâmpadas de Thomas Edison que está aí, você tinha o telégrafo, a mensagem telégrafo de Samuel Morse, né? Uma das primeiras mensagens, você podia mandar uma mensagem à distância, gente. A evolução das espécies com Darwin. Você tinha a locomotiva a vapor, você tinha um Descartes falando da racionalidade da filosofia, né? A quem Rivail era um seguidor de Descartes, né? Era a racionalidade.
E você tinha todos esses fenômenos acontecendo nessa Europa. Era uma Europa de novidades. No entanto, por mais que tivesse toda essa humanidade, essas coisas novas, Paris, que era uma capital, né, cultural do mundo, como é até hoje, né, mas ela era a capital cultural do mundo, ela também, como cenário da Revolução Francesa, mas ela enfrentava tempos sombrios ainda, né? A taxa de mortalidade em Paris era uma das mais elevadas. Uma a cada 10 pessoas dependiam da assistência social ou da caridade para sobreviver. O rio Sena, que cruzava a capital da França, era tão romântico, mas era palco de 1/6 dos suicídios da França. 1/3 de todos os nascimentos das capitais eram ilegítimos, olha só, né? Então a maioria das pessoas acabavam tendo filhos fora do casamento, né? E 1/10 desses recém-nascidos eram abandonados, né? Nos hospitais dos enjeitados, onde 60% dessas crianças morriam antes de completar 1 ano. Nesse cenário marcado por descrença, desilusão, também pelos milagres da ciência, né, da filosofia, todos queriam um lugar ao sol, todos queriam falar, não, eu preciso sair dessa mesmice e me destacar, porque como estava acontecendo tanta coisa nova que atraía multidões, né, para se ganhar dinheiro, muitos fraudulentos, muitos golpistas também existiam. Então eram tantos feitos que, imagina, né? Para você ter ideia, um desses embusteiros, né, era conhecido como Barnum, né? Quem era Barnum? Barnum era um gaiato que resolveu ganhar um dinheiro, né, dizendo que ele encontrou um esqueleto de sereia, né? É essa imagem aí, né? Essa última imagem, né? Que tem um fundo preto, mas ele construiu isso. Isso está lá no Museu Americano, né? Então foi uma imagem, uma escultura, né, realizada com rabo de peixe e uma cabeça de macaco. Então a ideia é que tudo estava acontecendo de maneira tão diferente, show de levitação, mesa girante, ciência, tanta coisa acontecendo que as pessoas acabavam se tornando talvez um pouco mais céticos e sérios, como era o caso do professor Rivail, né? Então, o professor Hippolyte Rivail era completamente cientista, precisava provar muito, precisava testar, precisava ter um método científico para provar que não era fraude. Então isso tornou, para a doutrina espírita, tornou extremamente importante que ele tornasse o espiritismo uma ciência onde se podia provar para que pudesse sair desse campo todo de fraudulências, de embusteiros, de golpistas. Por isso é tão importante que ele tivesse feito a codificação de uma maneira científica. Voltemos a Hippolyte. Bom, dia 6 de fevereiro de 1832, Hippolyte se casa em cerimônia civil com Amélie Gabrielle Boudet. Foi uma parceria que durou assim muito tempo, durante a encarnação deles e, obviamente, muito depois, porque eram almas realmente que se complementavam. É incrível ler e assistir no filme, no cinema, filmes sobre Kardec e um livro dedicado a Madame Kardec, a história que o tempo quase apagou. Esse é um filme que tem aí Madame Kardec, a história que o tempo quase apagou. Ela é uma mulher de vanguarda, forte, instruída, inteligente, culta e com uma capacidade imensa que tinha como coautora da doutrina dos espíritos, porque ela foi a principal incentivadora de Kardec durante todo o tempo. Segundo o livro de Marcel Souto Maior, tá aí, ó, a Kardec, a biografia. Amélie era professora de letras e belas artes. Ela havia publicado 3 livros antes de conhecer o futuro marido. Ela era de uma família de posses, sempre foi muito entusiasmada, sorridente e era chamada carinhosamente por Gabi, né?
pelo Rivail, pelo professor Rivail. E ela principalmente não aparentava ser 9 anos mais velha do que ele, né? A Mélie já tinha quase 37 anos, era uma idade tardia para a época, para pensar em ter filhos e para pensar em ter um bom casamento, quando conheceu o sisudo professor Hippolyte Rivail. A paixão pela educação e o sonho de construir uma escola em parceria foi o que os uniu. Sem filhos, o casal se dedicaria a instruir os filhos de outras pessoas em escolas privadas ou instituições públicas e chegaria a promover em casa durante 5 anos cursos gratuitos de química, física, astronomia, anatomia a alunos pobres da vizinhança. Mas o início da doutrina se dá quando o professor Rivail tem 50 anos. O tempo passou, nós vamos fazer um salto e estamos em 1855. Kardec já com 50 anos. Quem era o professor Rivail naquele tempo? Bom, a primeira coisa que estampava nas capas de mais de 20 livros didáticos era as iniciais. H.L.D. Rivail, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse professor, que já tinha mais de 20 livros didáticos adotados em escolas, universidades da França. O primeiro livro dele, que ele escreveu aos 18 anos, foi o Curso Prático Teórico de Aritmética, e que seria republicado como obra de referência ao longo ainda de 5 décadas. Para você ter ideia da maestria do professor Rivail. Aí tem até uma foto dele aos 25 anos, Rivail aos 25 anos. Bom, em 1825 ele fundou em Paris uma escola de primeiro grau. Em 1826 ele criou uma instituição técnica, olha só como é de vanguarda, uma instituição técnica para formação de jovens, ou seja, formação profissional de jovens, chamado Instituto Rivail, mas em 1834 ele teve que vender a sua parte no colégio por causa de uma dívida acumulada pelo tio dele, que era viciado em jogos, era o tio avô que morava com ele e com a mãe. Né? Ele pagou a dívida e o que sobrou investiu com um amigo, e meses depois o amigo faliu e perdeu todo o dinheiro de Rivail. Ele trabalhava como contador em três empresas, escrevia durante a noite livros de gramática e aritmética, além de dar aula. Depois de 30 anos, ele teve que pedir a demissão no Instituto de Magistério, porque ele não suportou, isso está lá no filme de Kardec, quem assistiu, né? Ele não suportou que a igreja ficasse fiscalizando os professores, fazendo-os recitar catecismo, independente da sua fé. Kardec não tinha uma fé, ele na realidade era um agnóstico, né? E ele achou absurdo, né, que dentro de sala de aula ele fosse fiscalizado pelos padres. Mais de 800 professores da época foram demitidos por isso. Diante da falta de emprego, Kardec tentou de tudo. Em 1843, para vocês terem ideia, ele arriscou no campo teatral, estampando cartazes de uma peça intitulada Une Passion de Salon, que é Uma Paixão de Salão, comédia romântica que escreveu junto com o dramaturgo Leonard Gallois. Ele estudou detalhadamente as experiências de Mesmer sobre o magnetismo animal. Entre 1852 e 1853, o professor Rivail fez exames de visão, olha só, e o médico deu o diagnóstico de amaurose, que é uma perda permanente da visão. E aí ele acabou entrando em contato com uma sonâmbula. O que eram as sonâmbulas da época, né? Eram as médiuns, porque elas entravam em transe, né? E eles diziam sonâmbulas. Né? Ele entrou em contato com essa sonâmbula, que receitou para ele águas e ervas para lavar os olhos e fazer um tratamento com magnetismo. E em pouco tempo o Hippolyte sarou. Então ele não era contrário que existia alguma coisa maior, né? Que ele era um estudioso do magnetismo, ele sabia disso tudo, né? E ele acreditava, tanto que ele passou pela experiência de ter sido curado pelo magnetismo. Bom, Kardec era poliglota, era fluente em alemão, inglês, italiano, espanhol e holandês, e ele era membro de várias sociedades no campo científico e educacional.
Então, Kardec era um cientista de ponta, uma pessoa extremamente respeitada em seu tempo. Portanto, quando chegou toda essa efervescência das mesas girantes, Kardec olhou e falou, né? Mesa que deve ser magnetismo. Aliás, ele tinha duas teorias, vamos a elas. Olha só, Kardec tinha a primeira teoria, que era a eletricidade e força magnética. Ou seja, a eletricidade dos corpos unidos em torno das mesas, as pessoas ficavam nas mesas, as mãos espalmadas, lembra? Dedo mindinho com dedo mindinho, os vizinhos, e fechavam aquela corrente. Então ele falava, bom, essa é uma tese científica, para a mesa ficar volitando. A eletricidade dos corpos unidos em torno das mesas agiria sobre essas mesas, né? Era uma força magnética que vinha dos participantes das sessões e não fantasmas. E na época, Mesmer era uma teoria sobre o magnetismo que estava em destaque, né? Todo mundo estudava. Então, Rivail, como estudou a fundo esses fenômenos magnéticos, disse que a primeira ideia é ciência. A segunda hipótese de Kardec sobre as mesas girantes era fraude pura e simples. Era operada por farsantes, lembra do embusteiro lá do rabo de sereia, lá da sereia com cabeça de macaco lá, que o cara, né, fez aquela escultura. Então, para ele, era operada por farsantes essas mesas, com a ajuda de fios invisíveis, roldanas embutidas no teto, ímãs instalados sobre o tampo de mesa, em ambientes sempre mal iluminados, porque era tudo sempre à luz de vela, né? Então, para ele, era fraude simples. Ele tinha essas duas teorias. Mas mesmo assim, amigos de Kardec, que eram pessoas mais instruídas, que eram pessoas que ele respeitava, disseram para ele, falou, olha só, peraí, você está falando que ela só voa, ela só fica para lá e para cá, né? Ela vai para cima, vai para lá. Não, a mesa também responde coisas. E aí Kardec disse aí, pera um pouquinho, se você está falando que a mesa responde a perguntas, já é uma outra questão. Eu só vou acreditar que uma mesa responde a questão se vocês me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. E foi isso. Para estudar esse novo fenômeno, né? O Kardec não, era professor Rivail, ele foi convidado pelo senhor Fortier, que era um amigo dele, no final de 1854, para assistir uma sessão de mesas girantes. E ele passou. Em 1855, um outro amigo dele, chamado senhor Carlotti, falou sobre as mesas girantes. E ele, bem cético, ele acabou resolvendo aceitar o convite desses amigos para assistir uma sessão de mesas girantes. Pô, ok, eu vou, já que vocês querem, vocês insistem tanto, eu vou. E ele foi, né, junto com a Mélie, num lugar, na casa de uma senhora chamada Pleine Maison, uma rua chamada Rua Grange Batelier, número 18. Essa senhora Pleine Maison era uma senhora muito distinta e acima de qualquer suspeita. Aliás, ela recebia as reuniões gratuitamente, ao contrário da prática da época. Todo mundo queria cobrar para assistir às sessões, e ela não, ela fazia gratuitamente. Ela era a médium, a sonâmbula, né? E ela permitia que os fenômenos espirituais fossem estudados. Vocês estão vendo aí a imagem da senhora Pleine Maison, né? A foto dela. Muitos outros nobres, ilustres, médicos, escritores, ensaístas, até Vitor Hugo, para você ter ideia, eram nomes importantes, já haviam atestado que o homem que admite apenas que seus olhos veem, o giro das mesas, tem uma visão muito curta. Então, tinha alguma coisa a mais, e Vitor Hugo, que tinha perdido uma filha, que havia se acidentado com o marido no Rio Sena, ele teve uma prova da filha, porque a filha conversava com ele a partir das mesas, né, das pancadas das mesas. Ele conversava com o espírito da filha, né, então ele acreditava muito nisso. E Kardec, então, pelo registro daquela noite, né, Kardec, de fato, comprovou quando a mesa girara. Aliás, quando a mesa girou, ele respondeu as perguntas, ele falou, existe alguma coisa aí.
Pelos registros daquela noite, ele saiu realmente impressionado. Ele falou assim, ó, as mesas giraram, saltavam e corriam em tais condições que não deixavam lugar para quaisquer dúvidas. E ele continuou, ele disse o seguinte, entrevi naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, lembra? Que as pessoas só ficavam perguntando coisas para as mesas, que eram bem passatempo mesmo, né? Não tinha nada de seriedade, né? Ele fala, ó, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, eu vi qualquer coisa de sério, como a revelação de uma nova lei que tomei a mim investigar a fundo. E ele termina a frase que norteia o trabalho dele como um homem das ciências, né? Havia um fato que necessariamente decorria de uma causa. Olha só, como um homem das ciências, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, a gente percebe que ele sempre vai trabalhar com a causa, gente. No capítulo Deus e a Criação, por exemplo, a gente consegue ver o efeito que somos nós. Mas o que é a causa? Ele logo pergunta, o que é Deus? Kardec notou ali, naquele momento, que havia algo além da mesa que girava. A mesa era só um instrumento. A causa que girava, né, a mesa, vinha de uma força inteligente que mereceria ser estudada. Qual era a natureza, qual era a origem dessas inteligências? É isso que finalmente chamou a atenção de Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor Rivail, o que nós vamos estudar agora. Bom, como é que ele começou? Depois da reunião lá na casa da senhora Plana-Maison, o professor Rivail foi apresentado a uma outra família, a uma família chamada Boudin. E ele passou a assistir às reuniões com as meninas, as filhas da família, que era Caroline, que tinha 16 anos, e Julie, que tinha acho que 14 anos, isso mesmo. As meninas atraíam inúmeros curiosos para os saraus promovidos na casa de seus pais e impressionavam os visitantes com a capacidade de pôr no papel a fala dos espíritos. Aqui na primeira imagem você vê, né, numa sala elegante, a Julie, que era mais novinha, né, com um cesto na mão, né? Esse cesto com um lápis enganchado, como está aí na segunda imagem. Né? Como é que foi dada essa ideia? Veio dos espíritos, né? O método das pancadas da mesa ele foi substituído por outro instruído pelos próprios espíritos. Numa das sessões que as meninas estavam, um dos espíritos que era Zéfiro, que era o protetor da família, ele falou o seguinte, vá buscar no quarto ao lado uma corbelle. O que é a corbelle? É uma cesta de pães, uma cesta pequena de pães. E aí ele falou, amarra ali o lápis e coloque sobre o papel. Quando eles fizeram isso, o lápis automaticamente começou a escrever. As meninas só colocavam a mão, olha como está na cestinha ali, só colocava em cima, né, para o magnetismo ser utilizado, e ali a cestinha com o lápis começava a se movimentar. Foi em uma dessas reuniões na casa dos Boudins que foi apresentado a Kardec o brincalhão espírito Zéfiro, que eu já falei, era o protetor da família. Foi este espírito que revelou a Kardec que eles, Zéfiro e Kardec, tinham sido amigos, eles eram reencarnados nas Galhas, eles eram sacerdotes druidas na época do imperador Júlio César, entre 58 e 44 a.C. E aí, que era o professor Rivail, não o Kardec, eu fico misturando, mas enfim, e o professor Rivail perguntou, sim, e qual era o meu nome na época? Allan Kardec. Foi a partir daí que o professor Rivail conheceu o nome Allan Kardec, né? E foi a partir desse espírito Zéfiro, pelas meninas Baldans, que ele soube que ele tinha sido um sacerdote druida. Bom, enfim, essas reuniões que Kardec ia, elas tinham sempre um caráter muito de brincadeiras, né, de coisas não sérias, mas com a presença do professor Rivail, elas começaram a tomar um caráter mais sério. Foi em uma sessão na casa das irmãs adolescentes que as perguntas ficaram mais complexas. O professor Rivail colocava à prova os espíritos e passou a levar para as reuniões semanalmente perguntas sobre os bastidores do mundo invisível.
Como eu posso ter uma confirmação da existência de Deus? O espaço universal é todo infinito ou é delimitado? A separação da alma e do corpo é dolorosa? E a partir daí, ele começou a registrar tudo isso. Não só ele, como Gabi. A Gabi sempre estava com ele, Gabriela, a Meli, né? Ela sempre estava com ele e iam anotando essas perguntas, né? E então o codificador, ele registrou em suas memórias. Foram essas mesmas questões que sucessivamente desenvolvidas e completadas fizeram a base de O Livro dos Espíritos, né? Com base nessas perguntas que ele começou a fazer sobre os bastidores do mundo invisível, tudo isso, logicamente, depois essas perguntas foram complementadas pelos espíritos, mas isso foram os primeiros movimentos da codificação. Muito bem, Kardec e suas pesquisas. Inicialmente, o professor Rivail, ele frequentava sessões, então a gente já falou, lá na casa das irmãs Boudin e da senhora Planemezon também. Semanalmente elas se reuniam para fazer essas sessões e ele ia tanto na casa de uma quanto na casa de outra. E ele começava a fazer essas perguntas, né? Ele levava as perguntas, né? Que ele pensava e já fazia essas perguntas em dias, horários e endereços diferentes. Olha só. Olha o método dele de codificação. Vou fazer as mesmas perguntas em dias, horários e endereços diferentes para diferentes espíritos. E ele já não se surpreendia quando as respostas se repetiam, palavra por palavra, como se viessem da mesma fonte e não das mãos, de mesas, de cestos manipuladas por adolescentes, de uma velha senhora com idade e formação cultural tão distintas. Então, as respostas começavam a vir iguais. A cada sessão semanal, lia as centenas de anotações que ele e a Meli faziam e em seguida fazia observações profundas sobre a origem inteligente de cada fato. Analisava profundamente cada resposta dada às questões trazidas nas reuniões e mais tarde lhe foi apresentado pelo Sr. Carlotti uma outra médium. Uma médium que tinha também só 19 anos, ela chamava Ruth Jafé. E a Ruth, ela não escrevia, ela falava, ela era uma médium que ela ouvia e ela falava, né? Ela mecânica, então ela foi apresentada pelo Sr. Carlotti, mas o Sr. Carlotti trouxe junto com a médium um calhamaço de 50 cadernos que essa médium que ela falava, mas as outras pessoas escreviam o que ela falava, né? Então os textos escritos estavam todos registrados em 50 cadernos, trazendo questões, trazendo respostas que Kardec já estava fazendo junto com as outras médiums. Então todo esse material veio para complementar ainda mais o trabalho de Kardec. E Kardec se debruçou em cima disso, em cima das questões que eles faziam, das respostas e de tudo isso. E ele começou a trazer todas essas revelações que eram extremamente impressionantes, né? Rodeado por amigos, então ele escrevia, ele trabalhava dia e noite. Até que um dia, Kardec estava trabalhando nisso, quando de repente começou algumas pancadas lá na casa dele. Ele parou, olhou e falou, o que é isso? Aí saía e ia procurar, nada. Saía e ia procurar, nada. De repente a Meli chegou, mas o que está acontecendo essas pancadas? Não se sabia o que era. E eles passaram um dia inteiro, né, com aquelas pancadas, e no outro dia ele foi na casa das meninas das Baldãs e soube que o autor das pancadas era o Espírito Verdade. O Espírito Verdade se apresentou, ele disse que ele era o protetor do professor Rivail, e que lhe alertava que ele havia cometido um erro de conceito que deveria ser revisto no trabalho que ele estava fazendo. Entre as linhas terceira e a 30ª havia um erro. E o professor Rivail, chegando em casa, conferiu e ele achou realmente o erro. Kardec continuou trabalhando em todo esse material, esse trabalho que ele fazia incansavelmente, e depois de meses e meses de checagem, rechecagem, prova, contraprova, crítica, autocrítica,
ele trabalhava sem parar, e principalmente a partir do Espírito da Verdade, né, sabendo que estava sendo acompanhado, ele teve a certeza clara que todas aquelas informações vinham de uma só fonte, os espíritos. Só que ele prestou atenção que espíritos são espíritos de todos os níveis. Há vários tipos de espíritos: frívolos, elevados, levianos, sublimes, profundos, triviais, falíveis, admiráveis, como qualquer um de nós mortais. Espíritos são tão confiáveis quanto nós os vivos. Ou seja, era preciso tomar muito cuidado, filtrar muitas informações que vinham dos espíritos. Por isso a importância dos métodos científicos e análise profunda. Kardec não ficava com opinião só de um espírito. Como a gente já falou, ele perguntava para várias médiuns, vários espíritos, vinham gente de vários lugares, e ele queria testar para ver se aquela informação vinha parecida com outra. No filme a gente vê, né, uma parte que fala: que é Deus? Ele perguntou para Plané-Maison, para a senhora Plané-Maison, para Ruth Jafé e para as irmãs Baldans, e a gente vê que as informações eram muito similares. Muito bem, depois de todo esse trabalho, de 1855, já tinha passado praticamente um ano, mais de um ano, que ele vinha trabalhando nisso. Em 1856, em 30 de abril de 1856, as cestas das irmãs Baudin se voltou para o professor Rivail, e o Espírito Verdade apresentou a missão dele, que não era nada fácil. Ele disse algumas frases que a gente vai falar aqui. Quanto a ti, Rivail, a tua missão aí está. És o obreiro que reconstrói o que foi demolido, ou seja, a nossa fé. A missão: organizar e divulgar uma nova doutrina capaz de revolucionar o pensamento científico, filosófico e religioso. Não te esqueça que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituirá, porquanto os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um só homem. Estarás sujeito à calúnia, à traição, ainda dos que te parecerão os mais dedicados. Tens o teu livre-arbítrio. Cabe a ti usá-lo como entendes, porque Kardec falou: opa, eu posso recusar tudo isso? Espírito Verdade diz: tens o teu livre-arbítrio. Cabes a ti usá-los como entendes. Nenhum homem está constrangido a fazer fatalmente uma coisa. E Kardec, no final: aceito tudo sem restrição. E embora o professor aceitasse tudo, ele talvez não estivesse preparado para uma mudança tão grande que ele faria. Primeiro, depois de todo esse material, depois do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, ele se tornaria para sempre Allan Kardec e deixaria do lado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Na manhã do dia 18 de abril de 1857, com uma tiragem aí de 1.500 exemplares, foi lançada a primeira versão do Livro dos Espíritos. Quem assinava? Allan Kardec. Mas por que Allan Kardec e por que não professor Rivail? Ele já logo se antecipou a essas perguntas que as pessoas, né? E já no texto da introdução, o professor Rivail comenta que aquela não é uma obra do Hippolyte Léon. Aquela é uma obra dos espíritos, ele foi apenas o organizador. Allan Kardec era o organizador. Mas cada palavra constante naquele livro redentor era obra principalmente dos espíritos superiores. No mundo novo que se descortinava diante dos olhos atônitos e curiosos dos franceses, chegaram algumas mensagens. A morte não é o fim, mas ela é um recomeço. A Terra é apenas um dos mundos habitados. Nós estamos de passagem por esse planeta para resgatar dívidas de existências anteriores, para cumprir missão, para renascer num processo constante de evolução. O corpo é apenas um instrumento, uma veste, ele não morre. Quer dizer, o corpo morre, mas o espírito não. O espírito é eterno, ele não perece com o corpo. Isso
dividido em 501 diálogos e em alguns capítulos, Doutrina Espírita, 10 capítulos, Leis Morais, 11 capítulos, Esperança e Consolação, 3 capítulos, 501 diálogos de perguntas e respostas. Ele vinha, na realidade, dizer, diante de tanto sofrimento humano, a gente viu quanto aquela França do século XIX, aquela Paris, estava no limite do sofrimento, da pobreza, da desesperança. Ele falava para essas pessoas que havia chegado um livro de redenção, que tinha esperança, que dava uma boa nova, tanto para pais, filhos, viúvos e órfãos, unidos pelo vínculo imortal, que todas as dores da vida não seriam em vão, não era em vão, mas que a gente procurasse compreender e ter esperança no futuro. Quem é que assinava todas essas ideias novas? Aí é que foi a questão, né? Bom, quem assinava? João Evangelista, sim, o apóstolo, né? Mãe, eis aí seu filho, filho, eis aí sua mãe. O escritor de Apocalipse, João, o evangelista, o apóstolo. Vicente de Paulo, sacerdote santificado no século anterior pela Igreja Católica, né? François Fenelon, o teólogo morto no século anterior. Olha quem é. Benjamin Franklin, inventor do para-raio. Swedenborg, que foi um matemático espiritualista que a gente já estudou sobre ele. O Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia. O Guilherme, que era um cirurgião francês. O Napoleão I, Sócrates, filósofo ateniense. E espírito da verdade. Ou espírito verdade. A gente pode falar, eu geralmente falo espírito verdade ou espírito da verdade, mas enfim. Bom, mas como já havia avisado esse último, Espírito Verdade, as críticas foram ferrenhas depois que ele lançou essa primeira edição do Livro dos Espíritos, na hora que chegou no mercado. Ataques da ciência, da imprensa, da igreja eram todos esperados pelo professor Rivail. Ele só não esperava uma coisa, embora o Espírito Verdade tinha dito: que as traições advissem do seu próprio meio, dos colaboradores dessa primeira obra. Bom, acontece que Rivail, ele não deu crédito a nenhuma médium, nem as irmãs Boudin, nem a Madame Planet-Maison, nem a Ruth Jaffé. No entanto, essa última ela ficou inconformadíssima, porque ela tinha dado aqueles manuscritos, né, que estavam quase na totalidade do livro e não deu nenhuma linha de crédito para ela. Né? Não mostrou agradecimento, ela queria o nome dela escrito lá no Livro dos Espíritos. E ela cobrava isso, né? Mas Kardec depois disse que a falta de crédito que ela tanto cobrava, de fato, foi uma proteção da espiritualidade. A gente viu a história e o destino das irmãs Fox. Elas foram assim, estudadas, elas foram mexidas de tudo quanto é jeito, elas tiveram o destino delas quase que destruídos pela essa mediunidade, né? Exatamente por quê? Porque a gente vai descobrir no Livro dos Espíritos e principalmente no Livro dos Médiuns que a mediunidade desinteressada, meus irmãos, é uma verdadeira bênção, que nós somos instrumentos, né? Nós somos espíritos aprendizes, portanto, se você é instrumento, de quem é a autoria? A autoria era dos espíritos. E é isso que Kardec falou tantas vezes para Ruth Jaffé. Outros momentos muito difíceis viriam para Kardec. Por exemplo, em 1861, anos mais tarde, o insuspeito Jean-Baptiste Roustang, um dos adeptos... Bom, Jean-Baptiste Roustang era um dos adeptos da doutrina dos espíritos. Ele viria a comprometer muito o projeto de unir forças entre os espíritas. Ele acabou escrevendo um livro chamado Quatro Evangelhos, em 1866, e dizia que recebia a psicografia de 4 apóstolos, os apóstolos, né? João, Mateus, Marcos e Lucas. E nesse livro de quatro Evangelhos vinham alguns assuntos meio polêmicos. Por exemplo, ele atribuía a Maria... que Maria teve uma gravidez apenas de aparência, que Jesus encarnou no planeta revestindo só um perispírito materializado, ou seja, ele acabou não sentindo nenhuma das dores da crucificação. Então foram várias colocações que a gente chama isso de rustanguismo,
E segundo o livro de Marcel Souto, né, a biografia de Kardec, o próprio Allan Kardec ele teria tido conversas com Amélie sobre esse livro, né, dizendo que Rostand havia cometido um grande erro de confiar o seu texto a uma única médium. Né? Uma única médium recebeu todo o livro, né? Ou seja, ele havia trabalhado com a confirmação, ele não havia trabalhado com a confirmação de outros médicos, se realmente essa informação era verídica, né? Ele acabou falando apenas com uma médium. E outros espíritos poderiam fazer com que ele balizasse, ou seja, que ele tivesse feito uma codificação para checar a veracidade dessas informações. Muito bem. Seguindo a vida de Kardec, 3 anos depois viria, depois que ele lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, então em 1860, viria a segunda edição do Livro dos Espíritos. Agora Kardec não podia mais contar com a ajuda das irmãs Baudin, porque elas estavam recém-casadas, e nem de Ruth Jafé, que ela ainda continuava muito indignada com ele, e isso durou mais de 20 anos. Foi-lhe então apresentado num jantar lá na casa da senhora Planet-Maison, foi-lhe apresentado uma pessoa, na realidade era um senhor, que era um rico produtor de vinho e trigo, chamado Senhor Dufault. Ele era morador de um castelo medieval vizinho ao do imperador Napoleão III, e Kardec soube que ele tinha uma filha, e ele já havia ouvido falar da filha do Senhor Dufault. Ela se chamava Hermance, e ela era conhecida como uma médium historiadora. Desde os 12 anos de idade, Hermance era acometida por crises de ausência e transe. Ela entrava em transe assim, não via mais nada, e ela começava a transmitir mensagens atribuídas a mortos. Para você ter ideia, ela chegou a escrever um livro ditado pelo rei Luís IV, que está aqui, mais conhecido como São Luís. Ele foi um rei da França em 1226, tornando-se um santo da Igreja Católica mais tarde. E depois ela escreveu um outro livro ditado pela própria Joana d'Arc, que está aí, ó, né? Também. Bom, no início, a beleza da jovem Hermance impressionou Kardec. Ela era muito risonha, ela era muito bonita, muito feliz, né? E ela tinha uma ostensiva mediunidade. Ela colocou no papel, logo assim de cara, uma mensagem para Kardec de São Luís, com quem o professor ele estaria lado a lado para a segunda edição do Livro dos Espíritos, lançado em 18 de março de 1860. Agora, muito mais ampliado, com 1018 perguntas, respostas numeradas acompanhadas de comentário e notas explicativas assinadas por Kardec, 474 páginas. Era uma nova obra, como ele definiria mais tarde. Kardec e Amélie também nessa fase viajaram incansavelmente, chacoalhando a borda de carruagens e coches barulhentos, estradas poeirentas por toda a região da França, levando a doutrina dos espíritos. Mais tarde, né, com o sucesso do Livro dos Espíritos, Kardec passou a receber cartas de leitores de toda a Europa, México, Estados Unidos, né? Então as pessoas compravam os livros, né? Que era gente até que não tinha fé, claro, né? Ou católicos, devotos, né? Mas devastados pelas perdas familiares, que relatavam como a obra foi importante na vida deles. Olha, eu não acredito, mas isso aqui foi muito importante, é uma outra coisa, uma coisa nova que chegou, né? Muitos e muitos jovens, como Hermance, eram enviados para manicômios pela família, né? Eles eram diagnosticados como loucos, né? E a família acabava internando. Mas era apenas mediunidade. Então as pessoas começaram a ter uma relação maior com o livro, de ter maiores esclarecimentos, né? Muitos desses leitores eram acusados de excomunhão, mesmo de serem demitidos, trabalhava em algum lugar, não pode comprar, eram expulsos de escolas, os padres faziam ameaças nas missas, né? E por assim seguia. Bom, outros com tantas dúvidas ocasionadas pela leitura dos livros, uma série de cartas que chegavam. E aí, Kardec, em novembro de 1857, ele recorreu a Hermance para consultar os espíritos e lançar um novo projeto. O que seria? Seria uma revista espírita com periodicidade mensal,
onde ele poderia responder a essas questões dos leitores, ele poderia publicar comunicações de espíritos, ele poderia fazer os comentários complementares para a compreensão da obra, ele poderia colocar as próprias experiências e os próprios conhecimentos ali nas sessões, né, que chegavam, que ele fazia, né? Enfim, e aí foi aprovado. Mas aí ele tinha outro problema, ele não tinha apoio financeiro. Como é que ele ia publicar uma revista? Ele vivia numa situação muito difícil, complicada ainda financeira, né? Perdeu muito dinheiro, pagou aquelas dívidas lá do tio-avô, como a gente comentou. E aí ele falou, bom, vou buscar alguns amigos. Buscou vários amigos que estavam interessados na empreitada, mas depois do lançamento do livro teve uma divisão, né? E aí muitos ficaram com medo de investir nisso. Falou, melhor não me meter nisso, né? Então, com o apoio, inclusive financeiro, da irrepreensível Amélie, ele decidiu seguir sozinho. Então, apertaram o magro soldo da família e resolveram colocar a revista espírita no ar. Para isso, ele mesmo escreveu sozinho todos os artigos da nova publicação, bancou a impressão dos primeiros exemplares e logo no dia 1º de janeiro de 1858 foi lançada a primeira edição da Revista Espírita, que foi veiculada até depois da sua morte, né? Em 1869, quando ele morreu, mas durante esse tempo foram mais de 100 edições que ele fez sozinho, centenas de artigos escritos, editados por ele, incansável. Chegava a trabalhar mais de 16 horas por dia, respondendo carta, elogio, acusação, como aquela de ter os milhões do Sr. Kardec, de ter enriquecido, de inventar o espiritismo, de ser farsante. Tudo isso desgastava muito a ele, né? A tudo isso, Kardec respondia demoradamente, detalhadamente. Ele respondia com cuidado de um contador, justificando franco por franco, né, sendo o mais transparente possível para prestar conta das vendas dos livros, da assinatura das revistas, gastos de viagem. Né? Mais tarde, em 1858, Kardec achou necessário fazer reuniões privadas, né? Para estudar a doutrina, né? Então se reunir com os amigos, com as pessoas interessadas, e ele passou a fazer esse encontro na casa dele e de Amélie. No início, os encontros semanais eram frequentados só por 15 pessoas, então as 15 pessoas iam lá, eles estudavam, De repente, com o passar do tempo, o número dobrou e já não comportava lá no minúsculo apartamento que eles moravam na Rua Martins. E aí falou, olha, não tem mais como é que a gente vai fazer? Aí as pessoas, os frequentadores falaram, vamos ratear os custos para a gente alugar um novo espaço. E foi alugado nesse local que está aqui, ó, nessa grande praça, é o Palais Royal, uma galeria que está aí, está mostrando mais ou menos, né, o espaço onde eles ficavam, e aí foi onde foi batizada então uma associação chamada Círculo Parisiense de Estudos Espíritas, que foi a primeira sociedade de estudos espíritas fundada por Kardec, que assumiu a presidência e nomeou São Luís como presidente espiritual da sociedade. Até o desencarne de Kardec, que foi 11 anos à frente disso aí, todas as sextas-feiras a sociedade se encontraria para os estudos semanais da doutrina e de contatos com o além, conduzidos com o rigor e a seriedade pelo discípulo de Pestalozzi. Depois de Kardec, quando Kardec desencarnou, foi alçado ao posto de presidente da sociedade o Sr. Lemarie, que vocês podem buscar informações. Ele também foi responsável por ter suprimido parte importante do livro A Gênese. Depois que Kardec morreu, ele virou presidente, tirou parte da Gênese na 5ª edição, e por isso que Paulo Henrique Figueiredo, também capitaneando tudo isso, trouxe a primeira edição da Gênese, ou seja, a edição original, sem as adulterações que foram feitas. Enfim, os gastos de Kardec foram todos reinvestidos na sociedade espírita, que durou assim por bastante tempo. Um outro fato importante para a gente dizer foram as fogueiras da Inquisição. Bom, no segundo semestre de 1861, quando Kardec enviou 2 caixas com 300 obras espíritas, principalmente o Livro dos Médiuns, que ele já tinha lançado
né, ele lançou em janeiro de 1861, e o Livro dos Espíritos, ele acabou encaminhando para um amigo, né, que tinha uma livraria em Barcelona, na Espanha, e os livros passaram por tudo, eles pagaram todas as taxas de alfândega para os livros irem. De repente os livros foram confiscados por uma ordem superior e acabaram não chegando às mãos do livreiro, mas foram parar nas mãos do bispo de Barcelona, e não teve outro jeito. O bispo de Barcelona resolveu cumprir o que ele achava que tinha que cumprir: fogueira nos livros hereges de Allan Kardec. Não adiantou a apelação de Kardec para serem devolvidos para o país de origem, não adiantou ele conversar com ninguém, ele bater perna, nada. Foi para a fogueira. No dia 9 de outubro de 1861, na cidadela de Barcelona, no bairro La Ribera, foi feita uma queima dos livros, que seguiu todo o protocolo, num auto de fé, um padre vestido de negro, fizeram lá as reverências e tudo mais, e botaram na fogueira 300 livros espíritas, considerados hereges. Uma multidão silenciosa acompanhou o evento, mas quando o fogo abaixou, começaram a gritar: fora a Inquisição, abaixo a Inquisição, abaixo a Inquisição. E assim, a gente pôde notar que novos ventos já diziam que a humanidade ela não retroagiria, né? Que a doutrina da fé raciocinada encontraria pessoas preparadas para ela, que toda aquela Inquisição, todo aquele calar, todas aquelas pessoas que foram mortas em fogueiras da Inquisição já não voltaria mais, as pessoas já não queriam mais isso. E diante da indignação de Kardec, o Espírito da Verdade veio só para lhe dar um conselho: a perda material desses 300 livros nada é diante da repercussão que o Alto da Fé de Barcelona produzirá em favor da doutrina. E é de verdade, o marketing estava pronto sem ter feito muita coisa, ou seja, no outro dia dezenas de jornais em toda a Europa e Estados Unidos ou se mostravam contrários, né, ou a favor, mas se tomava um outro olhar, falando: mas que livro é esse, né? O que está acontecendo, né? Não quero mais Inquisição, mas o que está provocando tudo isso? Foram os livros, né? Que foi o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E as primeiras reações foram literalmente comprar, mesmo que as escondidas muita gente lia, inclusive bispos e padres, exatamente para falar lá na frente do púlpito que era um pecado, eles tinham que ler, né? Então, o livro foi comprado e foi devastado. Então, como uma ciência, ele não poderia ser desmitificado, né? Porque o Livro dos Médiuns ele vai comprovar exatamente isso. É um guia prático destinado aos interessados em desenvolver aptidões mediúnicas, decifrar mecanismos de comunicação com o além e evitar charlatanismo dos falsos médiuns. Então, é ciência pura. E isso é uma coisa maravilhosa que deu muito, mas muito marketing. E Kardec escreve na Revista Espírita de novembro de 1861, ainda um pouco indignado, mas ele fala: espíritas de todo o país, não esqueçais a data 9 de outubro de 1861, que ela seja para vós um dia de festa e não luto, porque é o penhor do vosso próximo triunfo. E terminando essa parte, segundo a obra de Marcel Souto, no dia 9, isso aconteceu em 9 de outubro de 1861. Em 9 de agosto de 1862, ou seja, no ano seguinte a tudo isso, Kardec receberia uma visita de um certo Antoine Paulet, bispo de Barcelona, falecido em pouco tempo. Ou seja, o mesmo bispo que mandou queimar. Foi notícia na Revista Espírita sob o título Necrologia, que conta a história daquele que foi bispo e que não passava de um penitente. Portanto, esse bispo retorna a essa sociedade e dá o seu depoimento. É isso aí. Bom, estamos quase finalizando. Outros lançamentos de Kardec e a saúde dele. Bom, em 1864, em abril, Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Só que ele estava cansado.
ou melhor, ele estava exausto. Em 1865, Kardec sofreu um AVC grave e ficou na cama durante vários dias. Foi quando ele recebeu a visita de um homeopata, que está até a imagem dele aí, ó, Antoine Demour. Ele foi morto, ele morreu em janeiro daquele mesmo ano, e Kardec sofreu também no começo do ano, acho que foi em abril de 65. E os dois, eles não se conheceram em vida, mas esse doutor, ele fez questão de avisar Kardec: se eu não estivesse por perto quando a sua pressão subiu, o seu coração não teria aguentado. E Kardec apressou-se então, pois ele queria ainda revisar, escrever outras obras, né? Ele descansou um pouco, mas depois ele voltou a trabalhar. Ele lançou o Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, né? Ele lançou em setembro de 1865 e, de repente, passado um ano, o médico voltou para Kardec, o Demour, e falou: olha, negócio é o seguinte, você vai precisar de repouso, pois você já está no limite das forças. E caso você abrevie a sua partida, você vai ser punido por suicídio involuntário. Ou seja, você sabe que você tem que parar, mas você continua. Você pode não ter intenção, é involuntário, mas você se mata. Você precisa parar. Para de trabalhar. E o médico até fala, tem lá uma parte da fala dele: sou aqui o delegado de todos os espíritos que tão poderosamente têm contribuído para a propagação da doutrina mediante as suas sábias instruções. Portanto, guarde o repouso. Bom, Kardec resolveu ficar mais quieto, né? E ele repousou porque a Amélie já estava cansada de pedir calma para ele. Ele sofria diante dos artigos que ele tinha que redigir, livros a escrever, críticas a rebater, viagens de divulgação da doutrina, palestra, visita sem fim. Para você ter ideia do quanto Kardec trabalhava, depois do desencarne dele em 1869, 7 representantes seriam nomeados para dar conta de todas as tarefas que ele fazia sozinho, gente. Aos 62 anos, Kardec queria acelerar o trabalho, lançar novos livros, fazer novas revelações. Ele tinha mais de 500 cartas amontoadas na escrivaninha ainda sem resposta, quer dizer, ele tinha muita coisa para fazer. Então ele começava a se apressar e o coração acabava não aguentando. Mas mesmo assim, ele fez repouso e no ano de 1866 ele lança a Gênese, ou Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Veio em janeiro de 1868 e ali Kardec explicava como um homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, por que é submetido a tantas provas e dores. Mas o ano passa. E em 1869 começou para Kardec fazendo contas e planos. Amélie ele se mudariam para uma vila chamada Vila Seguir, número 39. Ali eles tinham a ideia de fazer um asilo, uma biblioteca e um sonhado museu do espiritismo, onde Kardec poderia colocar todo o legado dele, todo o patrimônio que era dos espíritos, de uma vida de pesquisa e codificação desse trabalho tão maravilhoso. E no dia 31 daquele mesmo ano, de 1869, era uma véspera da mudança deles. O Kardec estava empacotando livros, organizando documentos lá no seu apartamento para o transporte. Passava mais ou menos das 11 da manhã quando um caixeiro da livraria bateu a porta para buscar os exemplares da última edição da Revista Espírita que ele tinha acabado de escrever. E Kardec atendeu a porta, entregou o pacote para o visitante. De repente, uma dor lancinante fez com que ele se curvasse sobre si mesmo e ele desabou no chão sem dizer uma única palavra. Aos 65 anos, ainda incompletos, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail estava morto. Mas mais vivo do que nunca, como Allan Kardec. 2 dias depois, somente no dia 2 de abril, que um modesto coche funerário partiu da casa de Kardec rumo ao cemitério Montmartre. Mais tarde, o corpo dele seria transferido para o Père-Lachaise, que é mais novo, um cemitério onde estão todos os outros ilustres. Uma multidão de 1.200 pessoas acompanhou o cortejo, tomaram a palavra
para gratificar a vida exemplar do codificador muitos amigos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dentre eles o jovem astrônomo Camille Flammarion, tão admirado por Kardec, que com 3 palavras definiu o codificador: bom senso encarnado. Amélie acompanhava tudo aquilo em silêncio, acompanhava o corpo daquele que vivera com ela intensamente 37 anos, sabendo logo que logo estariam juntos. Ela trabalhou incansavelmente antes e depois do desencarne do marido, como a gente sabe, além de ser uma das maiores incentivadoras do trabalho da codificação e a difusão do espiritismo. Ela colaborou com os estudos de Kardec e trabalhou muito também depois da sua morte. Ela assumiu todos os encargos necessários à gestão do espiritismo na França e no mundo. Um dia, Amélie, mexendo nos papéis guardados do marido, ela acabou encontrando um manuscrito sem data, que era, na realidade, um balanço da vida dele, mantido em sigilo. E ela resolveu apresentar para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e eles publicaram, em 1890, a reveladora obra Obras Póstumas. Então, esse legado todo que Kardec nos traz é um legado que fica e que fica em cada um de nós. Né? Fora da caridade não há salvação, onde antes era fora da igreja não há salvação. Kardec brigou muito para que esse novo lema, fora da caridade não há salvação, seja uma das maiores bandeiras do espiritismo, e eu, você e todos nós podemos continuar levando essa bandeira com uma fé raciocinada, uma fé que demonstra cientificamente que os milagres não existem, ou que coisas sobrenaturais não existem. Tudo faz parte da natureza do universo, tudo faz parte da nossa natureza, que somos espíritos imortais, que estamos vivendo para que, como um pedacinho só da nossa aprendizado, da nossa vivência, agora é um pedacinho só da nossa aprendizagem, mas a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, e que possamos seguir adiante, estudando, conhecendo cada vez mais. Kardec deixou todo um trabalho de uma vida inteira para que nós possamos aprender cada vez mais. Muito bem, aí um pouco da bibliografia que nós utilizamos e uma webigrafia que eu utilizei. Espero que seja proveitoso. 1h20 é bastante tempo, mas que vocês tenham aproveitado assim como eu. Um grande beijo, um abraço. José Louro e Sandra Guzmã estão disponíveis para conversar com vocês. Aconselho também, assistam o filme de Kardec, que está na Netflix, né? E assistam o filme de Pestalozzi, se vocês quiserem. Também tem um filme no YouTube de Mesmer, que eu também estudei, que eu também assisti. Está no YouTube. Eu acabei não colocando o link aqui, mas de qualquer maneira seria bacana vocês verem. Um beijo imenso e até mais tarde.